Oi amigos, meu nome é Cláudia Porto, eu sou professora do curso de Gastronomia da FPM em Patos de Minas. Sejam bem-vindos ao primeiro programa da série Cozinhando com Prazer. Hoje nós vamos fazer um pão de queijo tradicional de uma senhora muito antiga chamada Maristela, tentando preservar essas nossas raízes de quitandas. E na receita de hoje, o pão de queijo tradicional, os nossos ingredientes são 200 gramas de queijo meia cura ralado sem ser muito fino, meio quilo de polvilho doce ou azedo ou meio a meio, 1,5 copo de leite, 300 ml, 1 copo de óleo da sua preferência, 200 ml, de 4 a 5 ovos, dependendo do tamanho do ovo e da textura da massa, sal a seu gosto e também dependendo do queijo. Nossa receita leva meio quilo de polvilho, podendo ser doce ou azedo. Nós vamos usar meio a meio, lembrando a vocês que o pão de queijo de polvilho azedo fica maior e mais oquinho por dentro, porque fermenta. O pão de queijo de polvilho doce fica mais compacto e mais durinho, menorzinho. Nós vamos numa panela ferver, acrescentar 1,5 copo de leite, 300 ml, com 1 copo de óleo, que são 200 ml, e o sal correspondente ao queijo que você escolheu, se ele é menos ou mais salgado. Com a nossa mistura de óleo, leite e sal fervendo, nós vamos escaldar este polvilho. Deixa para nós, William. Isso causa a gelatinização do amido, que é o que nós queremos no efeito do pão de queijo. Vamos mexer. Nesse pedaço não mexam com a mão para não queimarem as mãos. Depois de bem misturado, nós vamos adicionar o nosso queijo. A gente vai usar entre 200 e 250 gramas de queijo. Nós estamos usando 250 de queijo Minas curado, mas a gente podia ter escolhido um queijo mais forte como o parmesão e descer para 200 gramas. Vamos colocar, William? É bastante queijo, como vocês podem ver, por isso é que chama pão de queijo, né? Vamos ver se já dá para misturar com a mão, William? Quando isso vai tomando textura, a gente vai começando a adicionar os ovos. Por isso é que a gente falou que iam ser de 4 a 5 ovos, porque nós queremos que a textura da massa fique naquele ponto de enrolar as bolinhas de pão de queijo. Nós vamos adicionar os ovos um a um. Então, na nossa mistura, nós vamos começar a adicionar os ovos um a um, até obter a nossa textura de enrolar. O primeiro, vamos lá, William. Um segundo. Um terceiro. Até o quarto não tem erro, né? Eu só quero avaliar se eu preciso do quinto ou não. Existem ovos maiores, polvilhos que dão textura mais dura e mais macia. Olha que interessante, nosso pão de queijo já está praticamente pronto. Um quarto. E com esse tamanho de ovos, nós não vamos precisar do quinto. Olha bem, a nossa textura está boa para enrolar. Então, 4 ovos deram, porque são ovos grandes e o nosso polvilho é um polvilho mais sequinho. Quando o pão de queijo estiver nessa textura de enrolar, nós vamos molhar nossa mão em óleo, untar bem untadinha a mão e vamos começar a enrolar.
O tamanho do pão de queijo é o tamanho que você deseja. Ele pode ser grandão, médio, para um coquetel. Se você quiser o tamanho padrão, você pode pegar uma colher de sorvete e enrolar com uma colher de sorvete. Esse é o tamanho que a gente usa em casa, de uma colher de sopa mal cheia de massa. Não precisa ficar preocupado de ficar muito redondinho, porque depois quando ele assar, ele vai crescer. Vocês estão reparando que meio quilo de polvilho dá uma receita que rende bastante pão de queijo, né? Nesse ponto, nós vamos ensinar um golpe que é da autora da receita, que é fazer o pão de queijo crocante. Você vai pegar a mesma quantidade que está enrolando de pão de queijo, enrolar com a mão de óleo, a mão untada, só que você vai rolar o pão de queijo no mesmo queijo que você usou na receita. Ele vai ficar depois crocante de queijo pelo lado de fora. Você rola para mim, William? Enquanto a gente estava enrolando o pão de queijo, o forno estava esquentando. Se for o forno da sua casa não for elétrico, você pode botar ele para esquentar quando começar a misturar os ingredientes. Se for um forno elétrico e rápido, quando você começar a enrolar, você bota o forno para esquentar. Vamos levar para o forno. O forno já deve estar pré-aquecido. A melhor temperatura para assar é de 180 graus. Aqui na faculdade, a gente dispõe de fornos combinados, que combinam calor seco e úmido, mas a gente está usando esse forno só com calor seco. A diferença da sua residência é que a sua não tem a ventilação forçada que o nosso tem, ou seja, ventila mais. Vamos abrir, William? Vamos colocar o nosso pão de queijo para assar. E daqui a pouquinho fazer a degustação. O tempo de assamento é aquele do pão de queijo ficar com a traseira, o bumbum dourado. Ele não precisa ficar inteiramente dourado. Olhem a diferença do pão de queijo que a gente não passou e passou no queijo. É só a crocância externa. E quando a gente abre, essa fumacinha deliciosa saindo, pode-se colocar uma manteiguinha para derreter aqui dentro. Que delícia!